Pessoal, sejam bem-vindos. Já dei o início aqui no start da gravação aqui, tá? Da aula de hoje, da UC de projetos elétricos prediais, tá? Já posicionei a nossa sala aqui virtual, que eu estava ministrando outras aulas. Tomando o pé aqui A gente já falou do fórum, né? De discussão, o contexto aqui da atividade 1. É, algum de vocês aí que tava, eu não me lembro se eu falei de todas. Ainda bem que eu coloquei contexto aqui, mas eu finalizei a atividade um ou não? Vocês se lembram aí? Porque senão eu dou start nela aqui no. Foi só o contexto aqui, pelo que eu entendi aqui. Então vamos fazer ela propriamente dita aqui. Tem a nossa planta, é isso mesmo, que era um projeto. E a folha de atividade aqui. Isso mesmo, tem a divergência aqui, ó, ele pede, que é no padrão 220 e 127, né, que é sempre o menor tensão é o monofásico e a maior é o bifásico, que aí a partir dele a gente calcula a tensão trifásica aqui. Então ele pede que a partir desse croquis aqui, a gente faça o projeto aqui, o projeto elétrico, né? Levantar a iluminação, né? As cargas elétricas, né, que são as tomadas de uso geral, uso específico, previsão de potência elétrica, a gente fazer a divisão dos circuitos. Ok, já deu até uma dica aqui. Pessoal, vou lá na minha análise. Até deixei aberto aqui alguns. Eu vou só travar aqui o áudio, depois eu abro ele, tá, pessoal? Só um minuto. E aí vai ficar mais fácil para a gente traver o áudio aqui, que aí fica mais fácil. Porque a partir do. Cada um vai entrando, o áudio ele abre automaticamente, tá? Desculpa aí, gente. Então, o ar não estava funcionando aqui. Hoje voltando 12 aqui. Eu estava olhando aqui, essa arquitetura tipo aqui da casa. Eu vou fazer de dois jeitos, pessoal. Essa daqui, ó, é a arquitetura da casa aqui de vocês, mas eu percebi que a folha que vocês têm acesso aqui, ó, ela não tem as cotas. O ideal, né, se fosse aqui num curso de engenharia elétrica, o ideal seria a gente utilizar um escalímetro, com escalímetro aqui no 1:50, né, fazer toda a aferição. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para Letícia colocar, eu vou gerar esses PDF aqui, ó, dessa planta aqui, que é o que faz mais sentido.
Porque existe um cálculo, pessoal, que esse cálculo ele está embarcado, por exemplo, nos programas que a gente utiliza, no Proelétrica, né, que o mercado aí utiliza. E assim, esses cálculos geralmente a gente nem faz, que o programa é que faz, né? Às vezes nem o eletrotécnico, nem o engenheiro eletricista ele toca, ele faz ou esse cálculo à mão ou até utilizando o programa, porque geralmente uma grande construtora ela contrata o cadista. Aí o cadista, por exemplo, eles dão um treinamento, né? Um curso semelhante àquele curso do Senai Senai não, do Senac, né? AutoCAD 2D, né? Aí tem o DreamWorks e vários outros lá, né? Mas assim, necessariamente você não precisa fazer esses mais avançados. Você aprende o AutoCAD 2D e a partir dele é que o cadista, por exemplo, o pré-requisito é ele ter o segundo grau completo, por exemplo, para você dar o treinamento, né, para o cadista, para ele fazer os desenhos e executar no programa, né, automático aí os cálculos. Então, para tornar essas atividades mais dinâmicas, eu vou abolir essa folha que eu sei que aqui está disponível para vocês, né? E já vou fornecer com as cotas aqui, ó. Justamente a gente tem a área, né? Mas não tem as cotas para vocês fazerem o cálculo do perímetro, né? Então, a gente vai fazer a abordagem aqui desses, né, dos cálculos aqui. Deixa eu até fechar esse outro aqui que eu estava dando aula pessoal. A gente chegar lá no módulo 3 a gente vai ver sobre sistema elétrico de potência. É, Aí eu peguei a arquitetura e um elétrico aqui, né? Para vocês verem a diferença. Primeiro a gente vai fazer ele bem simples, né? Como que dá para fazer o elétrico aqui, né? Dimensionando sem utilizar esse critério, né? O critério lá da NBR 5410, tá? Diminuir aqui. Então, pessoal, já que tá falando, né, lá na nossa folha aqui, ó, a que vocês recebem aqui, o pior é que é 220. Os cálculos eu fiz aqui com 127. Mas tem problema não, viu, pessoal? Tem problema não. A gente faz a conversão aqui para 220. É isso essa análise que eu fiz aqui é para 127. Então, pessoal, geralmente, né, num projeto elétrico, tem muita gente aí, talvez vocês já esbarraram com esse tipo de pessoa, né? Inclusive muitos da área mesmo, né, que são projetistas, né? Por que que eu coloquei entre aspas, né? Porque tem gente que acha que projeto elétrico é só eu desenhar as bolinhas aqui, né, para dizer que é a iluminação desse ambiente, desenhar umas tomadas e tá tudo certo, né? Já virei um projetista, né? Mas é muito mais que isso. Mas primeiro a gente, né, a gente tem que ir nos fundamentos, no conceito, né? Aí pensa, né? Igual eu falei na aula passada, o quão difícil é, por exemplo, tem essa residência aqui, que é a planta baixa que vocês receberam, né? O quanto é difícil eu olhar aqui para essa planta, né? Ainda mais se a gente não tem experiência,
e pensar, será que esse cidadão que vai comprar essa casa, o apartamento, essa residência aqui, né? Será que no quarto dele esse aqui é o maior, né? Será que ele vai precisar só de uma luminária? Será que ele vai precisar de duas? Aí, na dúvida, né, existem duas abordagens. Existe a abordagem que é um cálculo operacional. Professor, o que que é isso? Cálculo operacional. O cálculo operacional é um cálculo que você vai fazendo passo a passo, né? O pessoal aí da matemática chama de cálculo iterativo. Não é interativo, é iterativo. É um cálculo em que você vai fazendo o passo um, passo 2, passo 3, até você finalizar. Por isso que lá na matéria lá de instalação predial, instalação elétrica predial aqui, ó, eu forneci para vocês esse manual de instalação elétrica aqui da Prismia, né? Falando sobre, né? Ele aqui tem uma aula mesmo, ó, tem até uma planta baixa, mostrando, inclusive, o critério do cálculo do perímetro, o critério do cálculo de áreas, né? Mostrando aqui um passo a passo como que vocês iriam organizar e fazer esse projeto. Mas eu vou fazer um pouco diferente aqui. Esse também eu vou fazer. Mas a proposta aqui é vocês entenderem, né, a base aí do projeto. Aí, geralmente, né, eu aqui no AutoCAD, eu faria aqui uma diagonal, né, colocaria uma luminária aqui, né, aí essa que é a dificuldade. Por exemplo, essa sala aqui, rola de eu colocar só uma luminária aqui, para muitos projetistas, né, coloca muita aspa aí, né, só uma luminária seria o suficiente. Porque eu quero entregar esse projeto o mais rápido possível. Aí por isso que tem construtoras. Na verdade, eu não gosto nem de chamar de construtora. Pseudoconstrutoras, né? Que os profissionais que nem têm prática de projeto fazem esse tipo de coisa aqui. Mas isso é bom para a gente ter uma base, como que a gente elabora o projeto. Então a gente tem que sair de uma base. Que base é essa? Primeiro, eu tenho que saber a potência de cada luminária aqui. Eu vou fazer ele bem básico mesmo, pessoal, para vocês entenderem a ideia, né? Então, eu não vou utilizar por enquanto o critério, né, da área e o critério do que está inclusive, acho que eu até mostrei no livro para vocês. Se não me falha a memória, se eu não mostrei, agora eu mostro. Se eu não me engano, acho que é no volume um ou no 2. No volume um, ó, você vai lá na sua. Você vai lá em conteúdo do curso, né? Tem aqui, ó, os dois livros virtuais. Então, é no volume um, né? Você vem aqui no volume um, lá na página, a partir da página. A partir da página 107 aqui do arquivo, né? Do capítulo, ó, o 5.3.2 aqui do capítulo 5, né? Do volume um. Ele fala desses critérios, né? O critério que a gente utiliza as medidas, né? A área, o perímetro, para a gente dimensionar a tomada. Mas se a gente for fazer esse projeto de forma bem primitiva, eu consigo, né, colocar uma luminária aqui para cada ambiente, né? Eu sei que isso não é o correto, mas vamos partir de uma base aqui, né?
Então eu coloco uma luminária para cada ambiente aqui, né? Eu poderia colocar mais, né? Inclusive no projeto aqui, na sugestão, desculpa, gente, que eu vou mostrar no final aqui para vocês, né? Eu coloquei 3 luminárias, coloquei até arandela. Deixa eu ver se nesse eu coloquei, ó, até no banheiro aqui, ó, eu coloquei arandela, né? Arandela é aquela luminária que fica ali, por exemplo, eu já vi em banheiro aí pessoal que, principalmente no banheiro, era numa casa de alto padrão, aí tinha o banheiro que na verdade ele virava dois. Uma parte que era o do homem e outra parte que era o da mulher. Era interessante. Aí tinha a parte que parecia, é como se fosse um closet, um guarda-roupa. E daí tinha a penteadeira lá da mulher, tinha a parte lá do homem, né? E daí o da mulher tinha essas arandelas, né? Que são luminárias em volta do espelho, né? E aí a gente pega o somatório das potências e coloca como se fosse um ponto só, né? Mas aí, gente, sei lá, vamos supor que eu tenho, sei lá, 20 lâmpadas RGB ali em volta, né? Para ter uma iluminação, para ela conseguir fazer escova e qualquer outra coisa, secar o cabelo e tal, né? Então, existem essas particularidades, né, de projetos aí de alto padrão, né? Aí, essa base aqui é porque, assim, eu me lembro, né, quando eu estava lá na faculdade, o professor mostrou, né, esse critério que está no livro aqui, ó. Eu calculo a área aqui, ó, igual aqui, ó, deu uma área, né, de 15,77 metros quadrados, né? Então, para áreas, né, até 6 metros quadrados, você considera a carga, né, a carga de 60 volt-ampere, já considerando a potência ativa aqui. Aí essa carga, que essa potência, não necessariamente, né, quando eu faz a divisão aqui, ó, dá 3 pontos. Não necessariamente precisam ser 3 pontos de iluminação, poderia ser um ponto apenas com essa carga alocada aqui, ó, de 200, deu 220 volt-ampere. Lembrando, quando o volt-ampere está junto, não é tensão, viu? É potência elétrica. 220 é como se eu falasse 220 watts de potência, mas eu estou falando de potência aparente aqui, né? Então eu poderia colocar 3 pontos, um de 100, um de 60, mais outro de 60 aqui, né? Eu poderia colocar um único de 220 volt-ampere de potência. Eu poderia colocar uma sanca aqui, né, que é aquele rebaixo no forro, e esconder essas luminárias aqui, várias luminárias que o somatório desse essa potência aqui, né? E daí ficar uma iluminação indireta e iluminar o ambiente inteiro, né? Mas aí eu perguntei pro professor, falei, professor, beleza, mas da onde que brotou esse cálculo? Como que, né? Por que que esse cálculo tá certo? Ó, João Vitor aí levantou a mão aí. Eu vou liberar o áudio aí, João Vitor. Fala aí, João Vitor. Boa noite. Boa noite. Te perguntar, é uma dúvida assim mais técnica. Essa apostila que o senhor está mostrando aí, tem alguma forma da gente imprimir ela para estudar por fora do computador? Olha, quando eu ministrava aula exclusivamente no presencial, os alunos pegavam na biblioteca, né, o livro. Tinha até, acho que era o do Pronatex, se eu não me engano, eles recebiam esse livro aqui, mas do online ele só tem na própria plataforma mesmo. Aqui não. Aqui é porque eu tenho acesso, né?
Aí eu consigo mostrar aqui, porque às vezes eu preciso desenhar aqui na própria plataforma. E se for online, eu não consigo fazer isso. Então, assim, para imprimir, né, eu teria que ver se tem como, né, ou você faz um print, você imprime aí, né, eu mesmo, eu faço outro curso de engenharia de software, né? Eu utilizo a biblioteca virtual lá e eu não consigo imprimir, não. Mas o que que eu faço? Eu faço a captura de tela dos capítulos que eu preciso, né? E daí eu imprimi essas capturas, né? Mas assim, você só tem acesso dentro da plataforma mesmo, igual eu mostrei agora há pouco aqui, né? Que é nesse daqui, ó, no livro virtual. No OneDrive, né? Isso. Aí ela fica no OneDrive, aí é só aqui mesmo, né? Que o. Então tá bom, só isso mesmo essa pergunta. Pode Não, ministrar aí. beleza. Tá, Obrigado. vamos lá, pessoal. Então, assim, aí eu perguntei pro professor, de onde que brotou esse critério, né? Existe, né, um engenheiro, até brinquei, um engenheiro Senin, né? Passava o Naruto naquela época. Existe um engenheiro Senin aí, né, que tem todas as respostas às nossas perguntas aí. Aí daí ele ficou pensativo, né? Ele falou: rapaz, eu aprendi há muito tempo esses critérios aqui. Sinceramente, ele não tinha resposta para eu naquela hora lá, né? Aí depois ele veio, né, e falou assim: rapaz, aí foi aí que eu cunhei esse termo, né? Esse cálculo operacional que está mostrando aqui, né? Ó, tá o critério da área aqui, ó, sala e de estar, né, barra jantar, né, que seria essa sala aqui integrada, né, seria essa sala aqui integrada, né, e aí você tem a carga mínima para cada para cada 6 metros quadrados aqui, né, e os quatro restantes, né, para o primeiro, como tem 15,77, né, ou seja, tem os seis, o primeiro seis aí, metro quadrado desses 15 aqui, aloco 100 volt ampere, e para os quatro restantes, né, você teria, aí, por exemplo, aqui, ó, ainda com mais quatro aqui, né, quatro para inteirar aqui os 15, né, 60 volt ampere, os outros quatro que aí daria, né, ó, menos 1,77 metro quadrado, né? Daria mais outro ponto de 60 que o somatório dá 220 volt-ampere de potência, né? Então, aí ele falou assim, ah, eu aprendi esse critério, mas realmente, né? Ele é um método operacional, é um método iterativo, mas assim, qual que é a lógica disso? A lógica é porque é muito difícil. Aí a gente chegou a essa conclusão juntos aí, né? É muito difícil eu dimensionar, né? Imagina, para um apartamento, uma residência aí, né? Para a caixa aí. Eu sei que tem pseudo-projetistas, ou seja, que não é projetista de verdade, e que ele faz essa sujeira aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, mas é para a gente começar a raciocinar como pensar como um projetista, né? Simplesmente coloca um ponto de iluminação, coloca aqui um interruptor, um abraço, né? Esse interruptor vai ligar essa luminária, esse outro liga essa do quarto, esse liga da sala, esse aqui do banheiro, né? Um ambiente pequeno, da cozinha também. Acabou. Eu já tenho as, né, 5 luminárias aqui. E aí, qual que é o método, né? O método de quem não pensa em projeto.
É pensar aleatoriamente. Ah, eu tenho luminárias. Antigamente, né, na época lá da minha mãe, tinha, o pessoal chamava até de 60 velas, 40 velas, né? Que é o de 60 watts, 40 watts. Ah, coloca um de 40 watts em cada ponto aí, né? Aí o 4 vezes 5 aí dá 20, né? Ou seja, daria 200 watts aí de potência. Pronto, eu já tenho o circuito de iluminação. Só que eu vou ficar restrito apenas a essa potência de 5 luminárias com 40. E eu tenho no mercado várias opções. Eu tenho de 40, eu tenho de 60. Naquela época da minha mãe, né? Imagina hoje, né? Na nossa época aqui, nós temos a de LED, né? Nós temos outros padrões aí, né? Também, né? O LED RGB, né? Que a gente pode até mudar a cor, que conversa com a Alexa, variadas potências, né, de luminária aí. Então, você fica com um universo muito grande, muito amplo de informações, daí fica difícil você escolher simplesmente, né? Você pode escolher tanto por uma potência baixa quanto por uma potência desnecessária para esse apartamento ou para essa casa aqui. E ainda tem o cálculo luminotécnico, que geralmente quem faz mais é o arquiteto, para saber quantos lumens, né? Qual que é o fluxo luminoso dessa lâmpada aqui, né? E a gente sabe instintivamente aí pelo mercado que uma lâmpada de LED, uma lâmpada, uma PL aí eletrônica, né? Ela tem um fluxo luminoso, inclusive vem até informação na lâmpada, né? Essa aqui, esse dia eu comprei uma de 16 watts aí, que ela é equivalente a uma de 100, né, a iluminância dela é equivalente a uma de 100. Então a gente tem muita opção, né? E daí você fica, sua cabeça começa a entrar em parafuso. Não, professor, como é que eu vou, né? Ou até o profissional mesmo da área, como é que eu vou elaborar esses projetos? Aí saem esses projetos assim, meio que, né, dando uma de Casimiro aí, né? A moda loucura aí, né? Então, primeiro a gente vai focar aqui na base do projeto, né? Uma base instintiva, contando a quantidade de luminárias aqui para o ambiente, né? Foi 5 luminárias, arbitrando um valor, ou seja, escolhendo um valor aí, né? Pode ser o valor aqui, o de 40 watts, né? Então, esse é o método mais básico que a gente faz. Para a gente é, formalizar o raciocínio, eu vou até fornecer um material extra para vocês. Eu acho que projeto elétrico predial, né, já que é a base de tudo, é fundamental a gente ter um material extra aí, né? Como se diz, nós sermos, né, os alunos aqui, ser mais assistido aqui pelo profissional, aproveitando que eu tenho essa experiência aí como projetista, né, na parte elétrica aqui. Aí, basicamente, um projeto como deve ser, né? Aí, respondendo à pergunta, né? Da onde que brotou, né? A norma, né? A NBR 5410 tem alguns itens lá, né? Os engenheiros, quem lembra que lá a instalação elétrica predial, lembra que eu falei que quem faz, eu achava que era um laboratório aqui no Brasil, né, que fazia os testes e inventava, né, criava a NBR, por exemplo, a 5410, né? Na verdade, lembra que eu falei? É uma norma internacional, o I3E, que faziam parte de universidades lá dos Estados Unidos, né? Esse I3E, essa organização governamental, né? Ela os membros são professores, doutores, mestres, o pessoal dos centros acadêmicos, né? CEAs de engenharia, os CEAs das universidades lá dos Estados Unidos. Então, eles pegam esses trabalhos, monografia, artigo científico, todo e qualquer trabalho acadêmico que você imaginar, ele foi compilado
e foi colocado numa base de dados, por exemplo, né, o sistema elétrico de potência, né, os métodos para você construir uma rede, para você dar manutenção, né? Caso vocês não saibam, existe um método para a gente fazer a manutenção com a rede energizada. Embora a NR10, né, igual a gente viu aí na matéria anterior, né, diga que a prioridade é a desenergização do circuito para eu dar uma manutenção, para eu fazer uma instalação, né, pegar o projeto e transformar ele em algo real, né, fazer instalação elétrica baseada no projeto. Então, eu preciso, né, de uma referência e aí né, foi visto aí pelo o pessoal lá que os estudantes, os engenheiros, né, os professores das universidades viram que era difícil essa escolha, né, e também seria uma de escolha, eu não digo nem medíocre, né, mas uma escolha não muito que aí eu teria que considerar muitas variáveis, né? Por exemplo, o poder aquisitivo da pessoa, se ela tinha, né? Por exemplo, tem pessoa que coloca várias luminárias aqui, né? Gasta um sistema de automação aqui, né? Na época nem existia, né? Mas hoje já tem, né? Então eram muitas opções e precisava fazer algo sistematizado, iterativo, para eu poder o quê? Para eu poder, sem critério nenhum, aí que eu e o professor, não sei se outros profissionais falam nesse mesmo tom, né? Nesse mesmo termo. Quando você não tem referência nenhuma, ou seja, eu estou fazendo um projeto, né, que igual vocês estão aqui, né, nessa aula aqui, desde a aula passada, beleza, uma sala, dois quartos, uma cozinha, um banheiro, ok, né? Se o senhor disse que eu não posso simplesmente, né, colocar um ponto ali de luz, né, um interruptor e já achar que eu sou projetista, né? Eu preciso saber o porquê, né, professor? Aí foi a questão é essa, né? Você tem muitas opções, então o pessoal lá do I3E, compilado lá na norma, que hoje, né, faz parte da NBR 5410, né? Quando você não tem critério nenhum, eu não sei quem que vai comprar essa casa, quem que é o dono, eu não sei para que classe que eu vou vender, se é um condomínio de alto padrão, se são casas aí populares, né? Então, assim, eu não tenho critério nenhum, mas eu preciso de algum critério, ou seja, eu preciso de um profissional para pôr esse projeto para funcionar, pôr esse projeto para frente, fazer o projeto elétrico, a iluminação, as tomadas. Eu preciso de algum critério científico para poder materializar no projeto, né? Lembra que eu falei o conceito aí de projeto? É uma projeção, é algo virtual. Esse daqui não é a casa em si, mas é uma projeção, é um desenho, né? É um desenho técnico, né? Uma vista superior, né? A planta baixa. É um desenho técnico aqui que eu tenho a ideia de que no meio aqui, mais ou menos no meio, fica a luminária, aqui fica o interruptor, né? Não seria prudente eu colocar um interruptor atrás da abertura da porta, porque aí dificulta. Eu já vi projetos que o pessoal, se ele vai colocar o interruptor aqui por algum motivo, né, ele coloca exatamente nessa distância superior aqui da abertura da folha da porta. Eu já vi também, né, interruptores, quando eles não são no lado melhor, né, de se projetar, eles colocam aqui mais longe esse interruptor aqui, né? Então, quando eu não tenho critério nenhum, eu sei que assim, o céu é o limite, eu poderia colocar algo muito tecnológico aqui, eu poderia colocar esse quarto bem iluminado aqui e tal, ou eu poderia fazer o simplão mesmo, o simples aqui, eu colocar um interruptor e uma lâmpada, né? E ainda assim eu ainda tenho várias opções de potência, né? Então, quando eu não tenho um critério, eles criaram esse critério, que é o critério de cálculo de potência, né? Ou cálculo de
potência alocada, né? O correto a se falar é dessa forma. Potência alocada para pontos de iluminação baseado, né? Cada ambiente aqui tem um critério, né? Você pega a área aqui, né, o metro quadrado aqui, e faz a comparação. Por exemplo, tem o da sala de jantar Star, tem o do dormitório também, é o mesmo critério. Cozinha e copas cozinhas já tem um critério diferente. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. A área não é o mesmo. Se eu não me engano, de ponto de iluminação é o mesmo, viu, pessoal? Então, quando eu não tenho critério nenhum, ou seja, tenho muitas opções, aí esse método iterativo, ele já consegue de cara o quê? A potência do ponto de iluminação baseado na área do ambiente. Beleza? Eu tenho a potência, não necessariamente. Eu já vi muito projetista fazer isso, né? Não quer dizer que eu tenha que. Vamos voltar lá para a sala lá, ó. Não quer dizer que eu tenho que colocar um ponto de potência aqui de 100 watts, mais outro aqui de 60 volt-ampere, separadinho aqui, tá vendo? Ó, em três luminárias aqui no meio do ambiente aqui. Eu poderia colocar uma de 220 watts de potência. Eu estou falando em watts porque senão às vezes vocês confundem aqui na hora de assistir a aula, ou quem não tem tempo para ver a aula agora, né, vai ver a gravação, né? Então eu poderia colocar, né, não necessariamente um de 100 volt-ampere, um de 60, outro de 60 aqui, né? Eu poderia colocar um único com essa potência aqui, que daria uma iluminância para pegar o ambiente inteiro. E detalhe, uma carga pontual de luz, ela é omnidirecional. Professor, o que que é isso? Omnidirecional. Como ela é uma carga pontual, eu tenho o quê? O facho de luz aí, né? A luz ela, eu sei que não está em linha reta aqui, né? Ela se propaga em linha reta. Então eu vou ter um raio aqui, ó, um raio onde essa luz aqui, ela vai, é, a partir do que eu vou saindo do centro aqui, né? O fluxo luminoso ele vai diminuindo aqui, né? Então, o ideal seria eu preencher, né, esse fluxo luminoso todo no ambiente aqui, para eu poder varrer o ambiente inteiro aqui com luz, né? Com uma quantidade de lumens, né, de intensidade de luz ideal. Ou eu poderia optar por um formato diferente. Eu pegaria essa carga aqui de 220 watts de potência, né? Não necessariamente os três pontos aqui, e eu colocaria um único, só que em vez de uma carga pontual, ou seja, uma luminária, né, esférica aí, né? Eu poderia colocar uma luminária retangular, né, com um ou dois pontos de luz retangular. Daí, esse formato, essa arquitetura aqui, a luz, né, vai se propagar. Deixa eu até mudar aqui essa luminária retangular aqui. Às vezes eu tenho uma luminária aqui, às vezes eu tenho duas, né? Inclusive, ela tem refletores aqui. Esses refletores eles vão potencializar a propagação de luz, né? Aí a propagação de luz aqui, ela vai se dar dessa forma aqui, ó, de forma quadrangular aqui, ó, de um jeito, pessoal, que ela vai varrer o ambiente inteiro, ó. Vamos supor, eu colocaria ela aqui, ó, no meio do ambiente. Aí, como os refletores, o projeto dela aqui cilíndrico aqui, né? Ela vai e propaga essa luz aqui de forma
quadrangular, né, retangular aqui, varrendo todo o ambiente. Então, vocês estão vendo que a gente tem muita opção, né? Então, não se prendam, né? Na hora que você, a área, se ela fosse igual a 6 metros quadrados aqui, né? Vamos pegar o critério da área aqui para iluminação, né? Se ela fosse igual a 6 metros quadrados aqui, vamos supor que deu uma área exato 6 metros quadrados. Então, eu colocaria o quê? Um ponto, né, de iluminação de 100 volt-ampere, né? Vamos pegar o watts aqui, né, para a gente associar com a potência, que a gente está mais acostumado aí com a potência. Beleza, colocaria uma aqui de 100 watts aqui, né? Mas aí é aquela história. Esse 100 watts eu poderia colocar em uma ou eu poderia diluir ele em várias, né? Então, essa é uma regra que foi criada, uma regra operacional, né? Ou seja, eu vou fazer passo um, passo 2, passo 3, e ela é iterativa, ou seja, eu vou fazendo os cálculos aqui, né? Se a área for igual a 6 metros quadrados, eu vou colocar um ponto, uma carga alocada, né, para um ponto de iluminação de 100 volt-amperes. O basicão é esse. Se fosse, por exemplo, 10 metros quadrados, que seria o ideal, né? Ela é maior do que 6, né? Inclusive é 10, né? Então, os primeiros 6 metros quadrados eu aloco 100 volt-ampere. Para cada 4 metros quadrados que sobrar, eu vou alocando mais potência de 60 volt-ampere para cada metro quadrado desse. Ah, professor, estou começando a entender. Então, se fosse 10 metros quadrados aqui, eu teria 160 volt-ampere ou 160 watts aí de potência para esse ambiente aqui. Então, você, né, vê esse cálculo lá na norma, né, na norma internacional, que foi transformada na NBR 5410, traduzida aí para o português, e você tem confiança de que alguém, né, com critério, essa solução aqui ela é, para mim, ela tem mais cara de solução do pessoal da matemática e da física do que da própria engenharia. Porque pensa, né? Quando eu não tenho critério nenhum, né? O céu é o limite. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, posso colocar o mínimo e eu também posso colocar o máximo. Posso, né, pirar o cabeção aqui, colocar a luminária aqui, sanca, né? Sanca é maravilhoso, porque você não tem a luz direto, o foco de luz direto no seu olho. Você pode deitar aqui na cama, você vai ter um ambiente iluminado, mas você não vai ter ainda mais se você for míope, né? Eu sou míope e eu tenho o problema, né? Além da miopia, eu tenho o problema aí o pessoal chama de fotofobia, né? É porque a miopia lá na retina, ela não, a retina, ela não é um olho saudável, vamos dizer assim, ó. Aqui no final da retina, onde há luz, né? Você tá vendo um objeto assim, ó. Ó, o que que acontece? A luz bate aqui, ó. E aí vai formar lá na sua retina a imagem invertida do cidadão aqui, ou do objeto que você tá vendo aqui, né? Aí quem é míope, o que que acontece? Se não me falha a memória, a imagem deveria formar aqui a córnea, a parte da córnea aqui, ela é toda, parece uma uva passa aqui, né? E ela se forma antes, aí por isso que a gente vê, né, não vê o objeto com a imagem, né, nítida. A gente tem que usar um óculos, né, para melhorar aí, para diminuir a distância, né, na verdade, trazer mais para frente, para trás aqui, né, a imagem para distância focal aqui. E aí um ponto de luz para o míope, ele é como se fosse vários pontos. E aí a luz para o míope, né, não para o hipermétrope, mas para o míope, ela incomoda mais. Então você pode pirar o cabeção, você pode colocar muita coisa nesse projeto, como você pode economizar no máximo, que é o termo que o pessoal utiliza, o que não tem uma boa prática de projeto, né? Construir no osso, né? Colocar só um ponto de iluminação, uma tomada aqui e acabou, né?
uma tomada aqui junto com esse interruptor, outra aqui. Ah, não, pode ser que esteja um surround aqui, um som, um projetor, pode ter que esteja uma tela de 60 polegadas aqui. Não interessa, essa casa eu não vou morar nela, eu estou construindo. A minha construtora é a construtora Zé Pica-Fio Limitada. E eu vou colocar só um interruptor aqui, uma tomada em cada interruptor e acabou. É o que temos para hoje. E vou vender o máximo, né, para o meu cliente aqui, né? Então isso acontece, pessoal. Então esse cálculo operacional, né? Eu sei que às vezes parece perda de tempo, pessoal, mas essa conversa aqui ela é necessária para vocês entenderem que esse cálculo ele não brotou do vácuo, ele não brotou, né, do nada, não. Então, o pessoal lá da engenharia, né, eu acho que essa aqui é uma solução, ela tem cara de solução física e matemática. Eles inventaram esse cálculo operacional que você deve seguir em conformidade aí com a norma para você ter o mínimo de pontos de luz, né? Ou pelo menos de potência alocada de luz. Olha que o cálculo do perímetro para ambientes tipo sala de estar e jantar, né? Eu tenho, ó, o perímetro, ó, prevê um ponto de força, né? A cada 5 metros ou fração de perímetro. Ou seja, ele calculou o perímetro aqui, ó, que é a soma dos lados aqui da sala, né? Olha, ó, 5 metros, né? Vezes 2, né? Que é essa parte aqui, mais 2 vezes 2,90 aqui, ó. Deu 16,70. Então, esse cálculo operacional, né? Aqui para ambiente, sala de estar e jantar, né? Eu faço a soma aqui do perímetro, por isso que eu vou fornecer com as cotas para vocês aí, né? Faço a soma desse perímetro, deu 16,70, beleza. Prevê um ponto, ou seja, um ponto de força tomada de uso geral, viu? Isso aqui é tomada de uso geral. Um ponto, né? No caso é um ponto de força a cada 5 metros. Aí o que que ele faz para fazer? Por isso que eu falei que essa solução ela tem cara de matemática e de física. Eu pego o perímetro e divido por 5, né? Que seria cada ponto, né? Deu um fator de 3,34. Ou seja, deu um número racional, né? O número racional puro, né? É um número quebrado, que tem vírgula aqui, né? Então ele faz esse critério aqui. Deu 3,34, o que que eu vou fazer? Eu vou aproximar para um número inteiro, né? Melhor dizendo, um número natural, né? Porque não vai dar número negativo, né? Um número natural maior mais próximo. Qual que é o número natural maior mais próximo, né? Depois de 3,34? É o 4. Beleza. Então, ó, fiz o cálculo do perímetro do ambiente, sala de estar e jantar, né? Dividi, já que o critério é para cada 5 metros, né? Divido por 5, deu 3,34. Deu o número racional, eu aproximo para o próximo número natural, que é 4. Ou seja, final, resumo final do cálculo operacional. Professor, quer dizer que eu vou ter 4 pontos de tomada de uso geral para esse ambiente, sala de estar barra jantar? Isso. E é isso que o Proelétrica, que o Auto que Ilumine, ele vai fazer, né? Lá, lá no, na hora que você estiver projetando, né? Na hora que você estiver fazendo aqui, tá? É isso que ele vai fazer. O máximo, é lógico que ele reconhece que tem um espaço aqui da porta, né? Ó, o espaço aqui dessa entrada, dessa outra aqui, né? E aí ele não vai colocar exatamente 5 metros espaçado um do outro, não, né? Daí você pode vir depois e mexer, né, na posição dessas tomadas aqui, né? Isso lá no Proelétrica, né? Aqui não, você vai colocar 4 pontos de tomada nos locais em que você acha, né, que o projetista acha que seria o ideal, né? Por exemplo, o pessoal não coloca muito em janela,
porque eu não vou colocar, né, uma TV ali na janela ali, por exemplo, né? Não vou colocar contra a janela, vou colocar aqui onde eu imagino que vai. Por isso que eu falei que projetos de alto padrão, o pessoal coloca o, o layout dos móveis, né? O layout possível dos móveis que vão ficar aqui para esse ambiente. Aí isso serve de uma base para você posicionar os pontos de tomada. Vocês estão vendo que é uma coisa, esse cálculo ele é simples, mas a gênese dele, né, ela é um pouco complexa, né? Ah, então quer dizer que lá no Proelétrica vai brotar 4 tomadas por conta desse cálculo aí, professor? Isso mesmo, né? Aí a gente não entende por que que o programa faz isso, né? Ele faz isso em função, quando eu não tenho um critério, ele coloca essas tomadas. Mas eu, projetista, eu posso aumentar essa quantidade de tomada? Pode sim, né? Desde que depois que você aumentar, você faça a alocação de potência para cada um desses pontos. Beleza? Pessoal, já deu a hora aqui. Eu já vou ter que encerrar aqui a nossa live, aqui, nossa aula. Eu sei que talvez vocês tenham muitas perguntas aí, né? Igual o colega aí, né? Do material didático. Só achar que Antes que eu esqueça aqui, pessoal. Então, pessoal, eu, né, vou encerrar a aula aqui. Vou abrir o microfone aqui caso tenha mais alguma pergunta aí antes de eu encerrar a gravação. Já está aberto aqui, viu? Alisson, Henrique, tem alguma pergunta aí antes da gente encerrar a aula de hoje? E aí, o que que eu, né, já que não tem, o que que eu preparei aí para a próxima aula? A gente fazer esse cálculo, né? Agora que vocês sabem o porquê que existe esse cálculo operacional, né? Por que que, né, ele não brotou do nada, né? O pessoal viu que os técnicos, né, viram que é difícil eu conceber, né, um critério, né, exato ali para eu saber quantas luminárias. Luminária até que dá, né? Geralmente são, quando é casa pequena, um ponto de luz para cada ambiente, ok, né? Mas e tomadas, né? Já que é difícil, então eu tenho que criar um cálculo operacional, ou seja, passo um, passo dois, passo três, né? E iterativo, em que eu vou fazendo até finalizar esse cálculo, né? Por exemplo, lá deu 16 metros quadrados, né? Então eu peguei os primeiros 6 metros quadrados, aloquei 100 volt-ampere. Agora os 4 restantes eu vou alocar 60 volt-ampere, ou seja, ele é iterativo até ele finalizar e eu ir para o próximo passo, que é o próximo ambiente. Acabou os ambientes de iluminação, eu vou para o próximo passo, que são os pontos de força para cada ambiente. Acabou os pontos de força para cada ambiente, agora eu vou para o terceiro passo, que são os pontos de força específicos, ar-condicionado, chuveiro, né? Aquecedor, né? Se for uma região fria aí, né? O pessoal tem um ar-condicionado especial aí, que ele tem um aquecimento do ambiente, né? Ele não só refrigera, mas ele aquece também, né? Então tem esses critérios. Agora vocês sabem o porquê que esses cálculos, né, existem. Aí já na próxima aula vamos aplicar esses cálculos que hoje vocês ficaram sabendo o porquê deles existirem, né? Qual foi como é que foi concebido. Daí a gente vai fazer passo a passo aí, para aí sim a gente fazer a análise aí da atividade um. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou parando a nossa gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.